Olá, eu sou Cristiano Silveira, diretor de Políticas Públicas e Advocacy do Instituto Unidos pela Vida. Também sou presidente da Associação Carioca de Assistência à Mucoviscidose, Associação de Fibrose Cística aqui do Rio de Janeiro. Vim falar para vocês hoje sobre o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o famoso teste do pezinho. A gente vai voltando lá atrás um pouquinho no tempo, a gente vai ver que a possibilidade de se fazer uma triagem, uma detecção de doenças congênitas por alguns testes metabólicos já existe há uns bons anos, desde a década de 70, pelo menos, esses testes já são padronizados. Como as coisas demoram um pouquinho a aparecer no nosso país, lá pelo final dos anos 80, início dos anos 90, apareceu essa possibilidade de se realizar esses testes aqui no Brasil. Algumas APAES, principalmente a APAE de São Paulo aí foi pioneira na implantação dos testes para hipotireoidismo congênito e fenilcetonúria, e a partir daí se criou essa questão de você estar fazendo a detecção de algumas doenças já num teste de um recém-nascido, um bebê coletando poucas gotinhas de sangue do calcanhar num cartão filtro e que mandado para o laboratório poder detectar doenças relativamente raras, mas que um certo número de crianças nascendo aí todo ano. Então foi uma política importante, porque essas doenças precisam de um tratamento muito precoce na vida das crianças para que elas não tenham danos permanentes se não tratadas, e isso foi conseguido graças ao trabalho dessas associações, principalmente das APAES, lá no comecinho. E aí, visto essa possibilidade e ampliado o trabalho da ciência, logo se viu a possibilidade de se estar diagnosticando outras doenças pelo teste do pezinho. E aí, em 2001, um trabalho de novo intenso das associações, para que fossem incluídas outras doenças, a gente teve a inclusão da doença falciforme, que é também conhecida como anemia falciforme, bastante prevalente na população negra, mas também em outras etnias, outras hemoglobinopatias, a fibrose cística também, além daquelas que já eram detectadas, que são a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. Então, isso foi implantado daí de uma forma também a ser um programa nacional realmente, de triagem neonatal, porque ali acontecia em poucos estados ainda, e em 2001, com um trabalho forte das associações, se conseguiu criar esse programa por uma portaria, a portaria 822 de 2001, no dia 6 de junho de 2001, por isso que até hoje é comemorado o Dia Nacional da Triagem Neonatal no dia 6 de junho, por causa da data da portaria. Se criou o programa daí nacional, também na época implantado em etapas, quer dizer, primeiro você tinha a fase 1, que incluía lá a fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. Depois a fase 2, a doença falciforme e outras hemoglobinopatias. Aí vinha a fase 3, a fibrose cística. Mais adiante, também foi criado uma quarta fase da hiperplasia adrenal congênita e depois a deficiência da biotinidase também. Então, como eu falei, vão sendo incrementadas as tecnologias, vão sendo incrementadas as doenças também. Isso era feito em fases, os estados se habilitavam, pediam a habilitação junto ao Ministério da Saúde e eram habilitados ou não pelo Ministério da Saúde. Por que eu estou falando isso? Porque embora o Programa Nacional de Triagem Neonatal tenha sido criado em 2001 com a intenção de que isso fosse padronizado para o país inteiro, isso levou alguns anos para chegar à fase 3, a fase 4, que finalmente incluiu as 6 doenças que hoje são detectadas no teste do pezinho, que eu já vim falando aqui com vocês. São a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, a doença falciforme, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Por que eu falo isso, gente? Porque não é porque uma coisa está no papel, a gente aprende muito isso em políticas públicas em geral,
que isso se garante. Então, como a criação disso foi uma luta intensa das associações, também a implantação, a efetivação dessa lei também foi uma luta muito intensa das associações para garantir que isso chegasse realmente a todos os estados. E isso levou em muitos estados mais de 10 anos para acontecer, apesar de, né, a possibilidade de lá de desde 2001, muitos estados só conseguiram em 2011, alguns até em 2013, né? Então, uma luta muito grande. E por que eu estou falando isso? Porque recentemente foi aprovado aí o PLS 5043, né, desse ano, agora 2021, desculpa, foi criado dando a possibilidade então da gente fazer o teste ampliado pelo SUS. O que acontecia, né? A gente tinha o teste do SUS, que tinha 6 doenças, e tem o teste ampliado, né, que era oferecido só na rede privada. Bom, isso até por justiça, né? E a gente tendo um sistema único de saúde como a gente tem, que a gente quer ter o máximo de cobertura, né, para as pessoas, e prevenção, né, que eu acho que é um dos grandes méritos do Programa Nacional de Triagem Neonatal, ser um programa de prevenção, e havendo a possibilidade de detecção dessas 50 doenças aí, se achou até por justiça, mas com muita luta a gente conseguiu convencer aí os senadores a bancar esse projeto e votar esse projeto e aprovar esse projeto, e ele também ser sancionado pela Presidência da República, incluindo então as 50 doenças. Por que eu destaco isso, né? Porque, de novo, não é a aprovação desse PLS que garante que as coisas aconteçam no dia seguinte à aprovação da lei, né? A gente tem muita luta aí pela frente, e essa luta vai depender da mobilização das associações, mais uma vez. Por quê? Porque o decreto, né, a lei, desculpa, não é decreto, a lei, ela tem 1 ano para entrar em vigor. Então, 2022 ela entra em vigor, e a partir do momento que ela entra em vigor, ela também vai ser implantada em fases, e ela tem daí 5 anos para implantar as 50 doenças separadas ali por categorias. Eu não vou esmiuçar aqui as categorias. Depois, quem quiser dar uma olhada lá no PLS 5043, ver as doenças que vão ser detectadas e ver como é que elas vão ser implantadas. Mas o que eu quero dizer com isso, de novo, né, é uma lei, a gente precisa ter muito cuidado para que ela seja tirada do papel, seja realmente implantada em todo o Brasil, que depende aí da vontade de governadores, de prefeitos, de fazerem direitinho o dever de casa ali para implantar os laboratórios, contratar os laboratórios, treinar as equipes de saúde da família e de maternidades, enfim, públicas, para coletar esse exame adequadamente, coletar no tempo adequado, porque essa coleta tem que ser feita de preferência na primeira semana do bebê, entre o 3º e o 5º dia de preferência, alguns padrões aí entre o 3º e o 7º dia, mas na primeira semana de vida do bebê. Para quê? Para que ela possa, havendo alguma alteração, né, que ele não é um programa de diagnóstico, é um programa de triagem, né, havendo alguma alteração naquele exame, a mãe ser convocada para fazer um reexame, né, e havendo uma segunda alteração em muitos dos testes, né, você ser encaminhado por um centro especializado para fazer os exames necessários para confirmação ou não daquele diagnóstico, né. Então, por isso que se chama triagem, como se fosse uma peneira onde crianças com suspeita de alguma alteração passam ou não, né, e se elas ficam retidas ali na peneira da triagem, elas têm que fazer realmente o diagnóstico num exame mais detalhado. A tecnologia, de novo, né, se aumentou muito, né, por causa do avanço, né, das análises genéticas, né. Então esse novo teste vai ser muito facilitado por essa tecnologia, mas o programa não é um programa que só dependa da tecnologia do laboratório. Ele depende da ponta lá, da enfermeira que coleta esse teste, de coletar ele direito, de fazer a identificação da mãe e do bebê para eles serem feita uma busca ativa caso tenha alguma alteração.
desse laboratório fazer o teste adequadamente, desse centro de referência depois fazer o acolhimento dessa família, fazer o encaminhamento para o tratamento precoce dessa criança. Então são muitas etapas, né? E o tratamento também depende, às vezes, de medicamento, às vezes de nutrição especial, né? Às vezes é só um tratamento para acompanhamento dos sintomas, mas enfim, tenha, né, a família tenha realmente um atendimento médico depois. Não adianta também só ter um resultado de exame e não ter o que fazer com isso. Então é isso, tá, gente? Basicamente sobre a triagem neonatal. Acho importante vocês saberem que essa é uma história com bastante tempo já no país, bastante exitosa. Eu acho que é um programa que a gente tem que comemorar, que o nosso Sistema Único de Saúde consegue fazer há mais de 20 anos. O Programa Nacional está aí rodando e já ajudou a detectar centenas, se não milhares, eu acho, com certeza, assim, milhares de bebês, né, para o encaminhamento. Para vocês terem uma ideia, na fibrose cística, né, antes de haver o Programa Nacional de Triagem Neonatal, a gente tinha por volta de 1.000 pessoas identificadas com fibrose cística no Brasil. Hoje a gente tem 6.000 pessoas. Então, você imaginar que para cada criança que era diagnosticada, outras 5 ficavam sem diagnóstico e morriam lá com os sintomas, sem sequer saber o que estavam apresentando, que doença era aquela. É uma coisa desesperadora, né? Então, as pessoas agora vão ter essa oportunidade de tratar as suas doenças, de serem acompanhadas num centro de referência. Isso é maravilhoso, mas depende muito da luta de todos vocês de associação, né? A gente está falando aqui para as associações de fibrose cística, mas também para as associações de doenças raras aí. Então, mobilização, gente. Não adianta só uma lei aprovada se ela for só uma lei de papel. A gente tem que tirar ela do papel e acompanhar também a execução. Porque a gente já teve também estados com o teste implantado e que depois se descobriu que estavam com problemas nesses testes confirmatórios, né? Ou não estavam fazendo o teste confirmatório adequadamente, ou estavam não fazendo a coleta no período adequado, o processamento dessas amostras no período adequado, se perderam amostras, enfim. A gente tem que estar sempre atento. Como associação, a gente tem que estar sempre atento a como as coisas estão acontecendo. E o maior indicador, né, gente, é as crianças aparecendo nas associações com diagnóstico precoce. Isso é o que a gente almeja, é isso que a gente quer alcançar, né? Quando param de aparecer os bebês ali com diagnóstico precoce, a gente logo sabe que tem algum problema na triagem neonatal, no teste do pezinho. Então fiquem muito atentos a isso. Enquanto os bebês estiverem aparecendo com diagnóstico precoce, provavelmente esse trabalho está sendo bem feito aí pelas secretarias estaduais de saúde, pelo Ministério da Saúde. Senão, a gente tem que correr atrás e ver o que está dificultando que esses testes sejam realizados e realizados adequadamente. Tá bom? Espero que tenha sido útil aí a aula e que vocês sempre fiquem atentos. Às vezes a gente fica um pouco desmobilizado para essa questão do diagnóstico, mas lembre que um dia você também esteve nesse papel, né, do pai de uma criança percorrendo corredores aí de médicos atrás de um diagnóstico, o que a gente chama de calvário diagnóstico, né, percurso às vezes de anos atrás de uma resposta, e o quanto que essa dor pode ser minimizada a gente tendo o resultado de um teste tão simples, né, que é coletado ali de poucas gotinhas de sangue do calcanhar da criança, e em poucos dias a gente ter uma ideia do que está acontecendo de errado e atuar para evitar aí sintomas que às vezes são muito graves e permanentes na vida da criança. Tá bom? Um abraço a todos e aproveitem aí o resto do conteúdo do curso.